Deixa eu te fazer uma pergunta. Se amanhã caísse uma quantidade absurda de dinheiro na sua conta, o que você faria? Não precisa mentir, não tem resposta certa aqui. A maioria das pessoas tem um roteiro mental bem parecido: casa própria, carro novo, viagem, ajudar quem precisa. Isso tudo até faz sentido, tudo é legítimo. O problema não tá nos sonhos, o problema tá no que ninguém inclui nesse roteiro. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque receber muito dinheiro de uma vez, seja herança, seja prêmio, seja a venda de um bem, ou quem sabe até a telecena, é uma das situações mais perigosas que podem acontecer com alguém que nunca administrou esse nível de recurso. E quanto mais você entender isso antes de estar nessa situação, melhor. Capítulo 1: Por que o dinheiro some? Tem um mecanismo que explica a maioria dos casos em que alguém recebe uma grande fortuna e anos depois não tem quase nada. E ele não tem nada a ver com irresponsabilidade, com falta de caráter ou com burrice. Tem a ver com algo muito mais simples e muito mais humano. Quando uma quantia cai na sua conta de uma vez, a primeira reação é natural. Você realiza o que ficou esperando a vida toda: a casa que você sempre quis, o carro que nunca conseguiu comprar, a viagem que ficava só nos seus sonhos. E junto com isso vem a família, vem a dívida de alguém importante e até mesmo ajudar alguém que está passando necessidade. Isso não é um erro. É basicamente o que a maioria das pessoas faria na mesma situação. Só que em conjunto essas decisões vão embora mais rápido do que parece. E antes que você perceba, já foi uma quantia considerável do que você recebeu, sem nenhuma decisão claramente errada. E esse é o começo do problema. Aí vem a segunda fase, que é mais difícil de lidar. Quando as pessoas ao redor descobrem que você tem dinheiro, começa uma pressão que é quase impossível de descrever para quem nunca viveu. O familiar com a necessidade real, o amigo com um projeto que só precisa de um empurrão, um conhecido com a ideia de negócio que parece sólida e que vai gerar um retorno do investimento. A parte mais complicada é essa. Essas pessoas, muito provavelmente, não estão agindo de má fé. Elas realmente precisam e você também realmente se importa com elas. Dizer não para quem você gosta, sabendo que você tem e que elas não têm, é uma das coisas mais difíceis que existem. Então você não diz não para tudo. Você empresta aqui, ajuda ali, investe em alguma coisa que parece promissora. E tem um detalhe que pouquíssima gente comenta sobre esse tipo de situação. Quando você empresta o seu dinheiro para alguém próximo, na maioria das vezes esse dinheiro não volta. E junto com ele, vai a relação também. Porque cobrar gera ressentimento. Você cobra, perde o dinheiro e ainda fica como o errado da história. Depois vem a terceira fase, que é a decisão empresarial. Com o capital agora menor, mas ainda relevante, vem a vontade de fazer esse dinheiro trabalhar de verdade. Você quer construir algo, empreender, criar uma nova fonte de renda. E aí surgem as propostas. Um negócio que parece sólido, um sócio com a ideia convincente, um mercado que parece promissor. O problema é que empreender é difícil. A maioria dos negócios no Brasil fecha nos primeiros anos. E quem tem capital, mas não tem experiência para avaliar um projeto com clareza, pode se tornar um alvo perfeito de propostas que não se sustentam, seja por boa ou por má fé. Capítulo 2: O que ninguém te conta. Existe uma pesquisa famosa da psicologia que acompanhou ganhadores de prêmios grandes ao longo de 18 meses. E o resultado foi surpreendente. No começo, a euforia era enorme, do jeito que todo mundo esperaria. Mas dentro de um ano e meio, os níveis de felicidade tinham voltado exatamente ao mesmo patamar de antes do prêmio. Não um pouco abaixo, não um pouco acima. O mesmo nível. Não só isso, mas essas pessoas passaram a ter menos prazer nas coisas simples do cotidiano que antes traziam satisfação real. E isso tem nome, se chama adaptação hedônica. O cérebro humano se adapta às novas circunstâncias, sejam elas positivas ou negativas, e retorna ao estado emocional de base. Isso significa que a promessa implícita de que muito dinheiro de uma vez vai te fazer feliz para sempre não funciona da forma que a maioria imagina. Não porque o dinheiro não muda nada, mas porque o cérebro se ajusta junto. E tem uma consequência direta sobre isso que pouca gente considera. Quando a felicidade se adapta ao novo patamar, ela depende mais do estímulo, e a resposta mais fácil para isso é gastar mais. Cada compra nova traz uma euforia por um período, o cérebro se adapta e você quer mais uma. É um ciclo que, sem limite consciente, consome seu patrimônio.
Além disso, tem outro ponto que é ainda mais importante e que quase ninguém menciona. Quem acumula riqueza ao longo de décadas trabalhando, não só ganha o dinheiro no processo, ganha a capacidade de avaliar o risco, aprende a identificar uma proposta ruim, sabe quando confiar e quando não confiar. Isso é o que chamamos de capital humano, e ele vem junto, inseparável do capital financeiro para quem constrói patrimônio de forma gradual. Quem recebe uma quantia grande de repente, recebe o dinheiro, mas não recebe o capital humano que normalmente acompanha quem acumulou esse valor. É como receber um carro de alta performance sem ter aprendido a dirigir. O carro é real, mas a habilidade de pilotá-lo sem bater não é. E numa pista rápida, a falta de habilidade não só gera um resultado ruim, gera acidente. Capítulo 3. O que você deve fazer? Agora vem a parte prática, e a primeira coisa que eu preciso falar vai parecer contraintuitiva. Se você receber uma quantia muito grande de dinheiro, não conte para ninguém imediatamente. Eu sei que parece estranho, parece que é motivo de celebração e não de segredo, mas o silêncio compra algo que vale mais do que qualquer comemoração. Compra tempo. Tempo para montar uma estrutura antes que os pedidos comecem a chegar, porque eles vão chegar. A segunda coisa é não tomar nenhuma decisão relevante por pelo menos 6 meses. Pague as suas dívidas, isso sim, mas não comece nenhum negócio novo, não compre um imóvel de investimento, não empreste dinheiro para ninguém. Deixe esse valor numa aplicação conservadora, rendendo, crescendo e quieto por esse período. Isso não é preguiça, não é falta de ambição, é a decisão mais inteligente que você pode tomar. Porque as piores escolhas financeiras são feitas no calor do momento, e os primeiros meses depois de receber um valor alto são exatamente a pior época para tomar qualquer tipo de decisão importante. A terceira coisa é entender a diferença entre gastar o rendimento e gastar o principal. A ideia é simples. Você investe o valor total e usa por um ano percentual pequeno, algo em torno de 5% do patrimônio para viver. Tudo que render além disso fica reinvestido. Pensa assim, os patrimônios são a árvore e os rendimentos são os frutos. Se você come só os frutos, a árvore continua viva, produz mais frutos ano que vem e você consegue fazer isso pela vida toda. Agora, se você começa a cortar os pedaços do tronco para complementar, a árvore vai enfraquecendo e quando você menos perceber não tem mais árvore para produzir fruto nenhum. E é exatamente isso que acontece nos casos das pessoas que perderam tudo. No fim, receber muito dinheiro de uma vez não é garantia de nada, nem de felicidade, nem de segurança, nem de uma vida melhor. O que determina o que acontece depois não é o valor em si, é se você tem ou não a estrutura para lidar com ele. E estrutura se constrói antes da situação chegar, não durante, não quando você já está em cima do barco. Enfim, se o vídeo fez sentido para você, deixe o seu gostei e se inscreva no canal, porque isso me ajuda demais, principalmente agora que a gente está começando. No mais, valeu, falou e tchau!